Nascido e criado no Grajaú, o nosso convidado de hoje promete defender o empreendedor da periferia. É isso mesmo, Carol. Eleito em 2024 com mais de 30 mil votos, o SampaCast de hoje recebemos o recém-chegado vereador Jason. Pra você ter uma ideia, em 1982 o slogan dela era mulher de luta, mulher que luta, mulher na luta. Eu falei assim, nossa, você era feminista. Ela falou assim, eu acho que eu era mesmo. E aqui que é o maior orçamento do país. É um absurdo a cidade de São Paulo ter os problemas que tem no maior orçamento do país. Se a cidade de São Paulo não resolver o seu problema, eu te digo, cidade nenhuma do mundo consegue resolver. E eu acho que isso também não anula a presença das pessoas aqui. A gente quer que cada vez mais as pessoas venham aqui. Aqui é a casa do povo. A Câmara Municipal de São Paulo tem que ser a casa do povo, que é onde o povo está. Esse vai ser o grande legado do meu mandato. É fazer os serviços públicos chegar mais perto de você, você morador, você moradora, das periferias. A prefeitura precisa ir até você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje a repórter convidada Camila Marinho. Tudo bem, Cá? Ei, Carol, tudo bem? Boa tarde para você, boa noite, bom dia. Tá todo mundo que está nos assistindo. Vereador, seja bem-vindo ao SampaCast de hoje. Imagina, eu que agradeço imensamente a Rede Câmara, a vocês duas, por esse projeto tão interessante que a gente poder falar para os munícipes, para aqueles que de fato interessam as ações legislativas. Então eu fico muito feliz de estar aqui, de ter recebido esse convite. Bom, vereador, para começar, o senhor nasceu aqui na cidade de São Paulo, E como foi, a gente falou na abertura, na região do Grajaú, queria que você contasse um pouquinho como que foi a sua infância. Bem, a minha infância foi a infância, acho que de todo mundo que nasce na periferia, que estuda em escola pública, que depende do serviço de saúde público, na época ainda muito tumultuado, porque era a transição do PAS, do antigo sistema de saúde municipal para o SUS. Então foi um pouco conturbado, a saúde pública muito precária, a periferia muito abandonada. Então eu acho que eu nasci e cresci, mas também com muito afeto. Quem é da periferia tem muito afeto. As pessoas, a maioria de imigrantes nordestinos, então com muito forró, com muita música, com muita alegria. E eu fui formado principalmente pela escola pública. Boa parte do que eu sou, eu devo à escola pública. Eu estudei numa única escola a minha vida toda, numa escola estadual, que na época ainda tinha o ensino fundamental. Então eu tive o privilégio de estudar numa única escola na rua da minha casa, o que me facilitou muito, de conviver no dia a dia da escola. Então eu fiz todos os projetos sociais que vocês imaginam. Então era aquele que era do teatro, da dança, que fazia projeto da biblioteca, do Grêmio Estudantil, E eu acho que a periferia me formou, para ser uma pessoa solidária, uma pessoa que entende os problemas de quem vive, de quem mora longe do centro de São Paulo. Tem uma diferença muito grande de quem mora nas regiões centrais para quem mora nas periferias, Então, de acesso, de transporte público. Mas eu muito feliz de ter nascido e me criado na periferia, no Grajaú, Grajaú, meu país. Ô, Jason, você é formado em Relações Públicas, correto? Pela Unisa? Isso. Como surgiu o interesse nessa área? Como que foi despertado essa parte de comunicação? Pelo que eu entendi na escola, pelo que você falou, É isso, acho que desde a escola, tinha essa predisposição de estar nos projetos que lidavam com comunicação, então, jornal do Grêmio Estudantil, essas coisas, e sempre pensei muito em fazer comunicação social, mas não sabia muito direito o que ia fazer, se era rádio e TV, ser colega de vocês aqui, quem sabe, mas aí eu optei pelas relações públicas, porque na época, lendo a grade curricular, eu achei que era bem mais abrangente, que dava para eu entender um pouquinho de tudo de comunicação. Como eu sou muito curioso, eu optei por relações públicas e gostei muito, eu acho que tem tudo a ver, inclusive hoje no papel aqui de parlamentar, que não deixa de ser relações públicas, diuturnamente com os problemas da cidade de São Paulo. Gerenciamento de crise, eu acho que é o que o vereador tem que fazer, E, vereador, a gente viu, que a sua avó foi uma líder comunitária que ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores. Conta pra gente se ela foi a inspiração, para você entrar nesse mundo da política, e quem foi a dona Chica da Silva? Você sabe que eu até fico muito emocionado toda vez que eu vou falar da minha avó. Minha avó é uma grande inspiração, sim, na minha vida.
Ela é uma pessoa que lutou e luta, né, até hoje pelas desigualdades. A minha avó hoje está com 86 anos de idade, né, numa cama, né, com um princípio de Alzheimer. Mas eu costumo brincar que o Alzheimer dela é seletivo, porque ela esquece de uma série de coisas. Mas toda vez que você vai lá falar de política, ela lembra. Então tem até um pouco de ciúmes, eu acho que parte dos outros netos, porque aí eu chego lá e ela lembra, quer bater papo, quer falar. A minha avó é uma migrante nordestina, né, que saiu da Paraíba, de Conceição do Piancó, muito por conta de querer lutar contra a fome, as desigualdades, né, e tentar aqui em São Paulo, a terra das oportunidades, uma vida melhor. O meu tio-avô foi assassinado lá, né, ele era do sindicato rural, então esse DNA da política vem, né, desde do princípio da minha família. E aí ela veio para cá, para São Paulo, consolidou a vida, foi morar no Grajaú, na região do Grajaú, onde passou a lutar por moradia. Né? Imagina uma pessoa que vem do Nordeste, né, nos anos 60, né, chegando na periferia de São Paulo, onde não tinha absolutamente nada. Então ela se tornou uma liderança do movimento popular, do movimento de moradia. E isso levou ela à criação do Partido dos Trabalhadores em 1980. Ela foi candidata a deputada federal na primeira bancada do PT, foi candidata a vereadora em 88. Então, sim, a minha avó me inspira muito, né? E primeiro por isso, né? Minha avó não foi uma liderança partidária, ela foi primeiro uma liderança do movimento social, das melhores condições de vida do povo. Você sabe que tem uma curiosidade que o único bairro em vida, que pelo menos que eu tenho conhecimento, é em homenagem à minha avó, que foi dado o título foi dado pela prefeita Erundina, com quem ela trabalhou aqui na Câmara Municipal, quando a Erundina foi vereadora. E lá eles fizeram uma ocupação, que depois virou um bairro regularizado, que é o Vila Narcisa. O nome da minha avó é Francisca Narcisa da Silva. Então a maioria das pessoas conhece ela como Chica da Silva, mas quem é conterrâneo, no caso da Erundina, chamava ela de Narcisa. E deu o nome de Vila Narcisa, né, por conta dessa luta que ela teve para poder ter aquele bairro hoje. Então, me orgulho muito de falar da minha avó. E se deixar, eu fico aqui o dia todo falando dela, viu, gente? Então, vamos falar mais um pouquinho. Além dessa curiosidade do bairro, qual lembrança e história que você traz pra gente com a sua avó, da sua infância ou juventude, que te marcou em sua memória afetiva, que você possa contar pra gente, compartilhar conosco? Primeiro de estar junto das lutas, né? Eu era aquela criança que entre uma reunião e outra estava correndo, fazendo barulho, né? Então, dela sempre me levar nas coisas. Minha avó sempre foi muito atenciosa, não só comigo, mas com todos os netos, né? Então, por mais que a luta, que a rotina do dia a dia... São quantos? ...fosse pesado... Poxa, eu acho que nós somos em 15 netos. Preciso fazer conta, hein? Família grande, então. Família grande, família grande. E ela sempre foi muito atenciosa, não só comigo, mas com todos os meus primos, né? Então, de tentar estar próxima, né? De estar no dia a dia. Então, ela... Uma avó... assim, super atenciosa com os netos, mas super combativa, de luta. Uma grande, né, inspiração. Pra você ter uma ideia, em 1982, o slogan dela era Mulher de luta, mulher que luta, mulher na luta. Né? Eu falei assim, nossa, você era feminista. Ela falou assim, eu acho que eu era mesmo. Eu falei... E, vereador, você já foi chefe de gabinete, né, dos deputados Barba e Alfredinho. Você acredita que você adquiriu muita experiência nesse tempo todo como chefe de gabinete deles? E isso também ajudou, né, a você se inspirar, além da sua avó, obviamente, a entrar mesmo para a política, a se candidatar? Sim, eu acho que todas as experiências foram importantes, né? Que nem eu falei, acho que a minha avó trouxe essa coisa da luta social, da importância, né, dos movimentos sociais, do bairro. Trabalhar com o deputado Alfredinho e com o deputado Barba, eu acho que me trouxe um pouco mais da noção do parlamento, de como é que funciona uma casa legislativa, né? De como você tem uma ideia até ela ser executada, né? Qual que é o processo que se tem disso. Então, acho que isso complementou. E também ter trabalhado como secretário de governo na cidade vizinha aqui de Diadema, né? Porque aí eu pude ter, então, um ciclo, acho que completo, né? De entender o que é o papel do movimento social, ou do poder legislativo e do poder executivo, né? Eu acho que isso deu uma grande dimensão.
com características muito diferentes, né? Então, o deputado Barba é um excelente tribuno, né, na Assembleia Legislativa, e o deputado Alfredinho da articulação política, do dia a dia do bairro. Então, eu acho que também essa grande diversidade me deu condição de entender, né, os mais diversos perfis de atuação do parlamento, né? Também tive a oportunidade de trabalhar com o deputado Vicente Cândido, que também foi vereador dessa casa, né, que trabalhou muito com a cultura, que é uma das bandeiras que eu defendo, que é o fortalecimento da cultura periférica. Então, eu acho que essa experiência me deu preparado, junto com o voto do eleitor, de estar aqui nessa Casa de Leis. Foi também secretário de governo, correto? Fui secretário de governo de Diadema. Como foi a sua experiência no Executivo? Um Você pouco sabe diferente? É muito diferente. É o outro lado do balcão, né? Sim. Então, lá eu era o que dizia não para o vereador, né? Hoje eu sou o que vou pedir aqui. Né? Mas foi muito importante, porque você começa a entender. E secretário de governo é uma secretaria que é da articulação política e que você, querendo ou não, você acaba lidando com todos os temas da cidade. Né? Então, você despachava com o secretário de saúde, com o secretário de habitação, com o secretário de educação. Então, você podia entender, né, as mais diversas áreas, a maior complexidade que tinha a cidade. Então, eu acho que isso me deu condição, inclusive, de, né, entender um pouco mais de como é que funcionam os processos, né? Sobretudo do orçamento, né, que é um tema tão importante e que às vezes as pessoas se apropriam tão pouco, né? Porque é a partir do orçamento que você vai resolver o problema do posto de saúde perto da sua casa, é a partir do orçamento que você vai ter dotação orçamentária para tapar o buraco da sua rua, para ter a vaga de creche do teu filho, né? E na campanha a gente tentou falar do orçamento público, que foi uma coisa que eu me apropriei muito, né, enquanto secretário de governo, porque qualquer ação você tinha que ter rúbrica orçamentária, né? Você tinha que ter lei de responsabilidade fiscal, enfim. Então, eu acho que isso me ajudou muito, né, e vai ajudar muito aqui na Câmara Municipal a discutir aqui que é o maior orçamento do país. Né? É um absurdo a cidade de São Paulo ter os problemas que tem no maior orçamento do país. Se a cidade de São Paulo não resolver o seu problema, eu te digo, cidade nenhuma do mundo consegue resolver. Já que você está falando da cidade de São Paulo, falou de Diadema também, você trabalhando como secretário de governo e trabalhou durante muito tempo com os deputados, as demandas, apesar de serem cidades completamente diferentes, São Paulo é muito grande, Diadema é bem menor perto de São Paulo, as demandas são parecidas das duas cidades? São muito parecidas. Eu acho que tem uma questão de mobilidade de São Paulo, que é muito gritante, muito latente, que se diferencia de Diadema, mas o demais, as pessoas querem poder ter acesso à educação, saúde de qualidade, cultura, lazer, né, melhores condições de vida. Então, eu acho que isso qualquer cidade do Brasil vai ter basicamente as mesmas demandas, né? Uma cidade segura, uma cidade acolhedora, que é um tema que a gente precisa discutir muito e é uma das coisas que eu quero discutir aqui na Câmara Municipal esse ano. O Jason, mas a construção dessas políticas públicas com a participação popular é um desafio para quem está em um cargo, né, parlamentar principalmente. A gente precisa de ouvir a comunidade, mas a comunidade também tem que se sentir envolvida, ainda mais no orçamento, por exemplo, que é um desafio levar para a população como é distribuído e tudo mais. Eu acho que esse é o grande desafio de qualquer cidade, de qualquer esfera de poder. É conversar com o povo, né? Olhar olho no olho das pessoas e entender a real necessidade. Nem tudo aquilo que a gente coloca na lei de diretriz orçamentária significa que o povo quer. Então, você tem que ter uma escuta melhor. Acho que a gente tem que dinamizar as audiências públicas, a gente tem que ter mecanismos de consulta híbridos. Ou a gente entende que as pessoas estão no celular, que as pessoas estão nas redes sociais, que as pessoas se manifestam de outras formas, ou esse nosso modelo padrão de chamar, convocar todo mundo para vir aqui e tal, ele não vai dar conta de você ouvir a sociedade como um todo. Imagina a cidade de São Paulo, você pedir para alguém de Sapopemba, de Parelheiros, estar aqui no horário comercial num dia de semana, né? Tirando os setores organizados que vão conseguir estar. E eu acho que isso também não anula a presença das pessoas aqui. A gente quer que cada vez mais as pessoas venham aqui. Aqui é a casa do povo. A Câmara Municipal de São Paulo tem que ser a casa do povo, né? Mas a gente também precisa dinamizar um pouco mais esses mecanismos de consulta. A gente tem os conselhos participativos municipais, que é um órgão super importante, né, para a gente poder ouvir as demandas, né, as entidades, as organizações civis, mas eu acho que a gente tem que estar no rua a rua, o gabinete na rua, falando com as pessoas, a Câmara Municipal como instituição na rua, falando com
com os munícipes. Eu acho que isso é fundamental. É isso que constrói a democracia, né? Mas a gente precisa ir para as ágoras, assim como na filosofia dizia que a democracia era construída nas ágoras, nas grandes praças públicas, e a praça pública hoje ela está nas redes e nas ruas. E, vereador, quais são as principais demandas, já que a gente está falando aqui da cidade de São Paulo, da participação da população, que chegam para você atualmente em relação à cidade? O que falta para a população? A gente sabe que ainda falta muita coisa, que a gente ainda precisa melhorar muita coisa na cidade, mas quais são as principais demandas que chegam para você? Eu acho que acesso à cultura é uma coisa que as pessoas reclamam muito, porque a cultura, a concentração de equipamentos na cidade de São Paulo, se a gente pegar essa região que nós estamos aqui do centro, talvez seja per capitamente, vou até pedir para estudar isso, que mais concentra equipamento de cultura e de lazer. Né? Se você for para outras regiões, como Parelheiros, Parelheiros é 1/5 da cidade de São Paulo. Se você dividir a cidade de São Paulo em 5 partes, 1/5 vai ser o distrito de Parelheiros, a região de Parelheiros. Né? Então imagina o seguinte, você não chega lá as coisas. Imagina você pedir para uma pessoa que está lá em Engenheiro Marcilac assistir um espetáculo na Sala São Paulo. É totalmente excludente. Então acho que diversificar os equipamentos de cultura. E a questão da saúde. A questão da saúde eu acho que ela é gritante. As pessoas reclamam, né? Porque está faltando médico, está faltando remédio, está faltando dinamizar o atendimento das pessoas, né? A fila de exames gigantescas ainda na cidade de São Paulo. Né? Então, acho que essas são as demandas. E aí você vê, né? Tudo é cuidar de saúde, né? É da saúde mental, da saúde espiritual, da saúde física. Eu acho que a cultura e a saúde têm que andar de maneira conjunta na cidade. Ô Jason, falando nesse envolvimento com a população, ouvindo as demandas do povo, você foi o responsável pela instalação da subprefeitura do Grajaú, inclusive com abaixo-assinado do pessoal de lá, correto? Nós estamos nessa luta para ter uma subprefeitura. Ainda não tem? Não tem. A gente está nessa luta para ter uma subprefeitura do Grajaú. O Grajaú, se fosse uma cidade, ele seria maior do que 98% dos municípios brasileiros. 98% dos municípios não tem o tamanho que tem um distrito do Grajaú. Então você imagina, né? O lugar que tem tamanho para ser uma cidade não tem uma subprefeitura sequer. Hoje, o Grajaú ele está sendo cuidado, entre aspas, pela subprefeitura de Capela do Socorro, que corresponde ao distrito do Grajaú, da Cidade Dutra e Socorro. O problema é que o distrito do Grajaú, sozinho, é maior do tamanho territorial e do tamanho populacional e do número de habitações. Tem uma outra característica. Por exemplo, a gente tem 1/10 de empregabilidade que tem os outros 2 distritos. Então, é uma outra característica. Então, nós estamos falando que uma subprefeitura com características totalmente diferentes cuida de um lugar que tem uma outra demanda, uma outra perspectiva de demanda. Então, a gente está lutando, a gente fez um abaixo-assinado. Eu vi que aqui na Câmara tem alguns projetos tramitando, mas tem vício de iniciativa, porque na verdade tem que ser uma iniciativa do Poder Executivo e não do Poder Legislativo. Então a nossa briga é para que o prefeito Ricardo Nunes, numa eventual reforma administrativa, encaminhe a criação da subprefeitura do Grajaú. É fundamental. A última subprefeitura criada foi a de Sapopemba, com praticamente as mesmas justificativas que eu estou dando aqui para vocês, que era um distrito com mais de 300 mil habitantes, né, que não acomodava mais estar na subprefeitura que estava. Né? Então, eu acho que vale sim a gente fazer esse esforço e ter uma subprefeitura do Grajaú. Assim como eu defendo a descentralização das diretorias regionais de educação. A gente chegou a ter mais de 30 na gestão da prefeita Marta Suplicy, e hoje a gente só tem 13. Então, você imagina, você reduzir isso. Isso é importante para a comunidade escolar, para os professores, diretores, coordenadores pedagógicos, para os pais de alunos, porque é onde fica o setor de demandas, quando ele quer ter uma vaga da creche, da escola para o teu filho, né? Para as escolas particulares, que tem que se relacionar com a prefeitura. Então, ou seja, eu não entendo porque se a gente tem 32 subprefeituras, só tem 13 diretorias regionais de educação. É um contrassenso que tem na cidade de São Paulo, que é outra coisa que eu defendo numa eventual reforma administrativa aqui do governo, que a gente reveja, descentralizar. A prefeitura tem que ir onde o povo está. Esse vai ser o grande legado do meu mandato. É fazer os serviços públicos chegar mais perto de você, você morador, você moradora, das periferias. A prefeitura precisa ir até você. Vereador, ainda falando sobre a região do Grajaú, a gente falou
de Diadema, de São Paulo, que as duas cidades têm problemas de mobilidade, e a gente sabe que a população enfrenta muitos problemas diariamente, perde muito tempo, são 4 horas ou mais dentro do transporte público para vir até o centro ou o centro expandido trabalhar. Você acha que a gente precisa gerar mais empregos nas regiões periféricas para a gente evitar que essas pessoas percam tanto tempo? A gente falou de saúde mental, de saúde física, elas não têm tempo para nada, absolutamente nada. É de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e chega em casa ainda tem filho, tem que cuidar de filho, tem marido, tem esposa, ainda tem sua vida lá. E é muito difícil, né? Você perder tanto tempo do seu dia no transporte público. O senhor acredita que a gente precisa gerar mais empregos nas periferias, nos extremos da cidade, para melhorar até a saúde dessa população, né? Precisa e deve. Tem que ser responsabilidade da prefeitura ajudar a fomentar a criação de novos negócios, né, de novas oportunidades de emprego para as pessoas. A gente precisa entender a nova realidade do mundo do trabalho. Acho que essa reflexão esta Casa Legislativa tem que fazer. Né? O emprego mudou. A gente viu uma São Paulo hoje desindustrializada. Você pega a região de Santo Amaro, que está ali nas proximidades do Grajaú, era uma região extremamente industrializada. Você tinha a Caloi, a Monark, você tinha a Makita, você tinha várias empresas. Né? A Unisa, inclusive, a faculdade onde eu estudei antes, era uma fábrica de relógios. Né? E depois virou uma universidade. Então, ou seja, mudou a característica do trabalho. A gente tem perdido a industrialização na cidade de São Paulo. A gente precisa voltar a discutir a reindustrialização de São Paulo. A gente teve uma migração para o comércio e serviços. Então, se você for parar para pensar, se qualquer periferia que você for, em qualquer avenida principal, a quantidade de comércios, lojinhas, barbearias, salões de beleza, adegas que se tem. Quantos empregos não geram ali? A prefeitura tem que olhar para isso com carinho, tem que ter estímulo, incentivo. Essa vai ser uma das bandeiras. E entender que o empreendedor hoje é a nova classe trabalhadora. É aquela pessoa que almeja com uma vida melhor, que quer ganhar um salário melhor. Ele vai empreender. Só que para empreender ele precisa ter oportunidade. A cidade de São Paulo precisa propiciar oportunidade, conteúdo, curso, sabe, crédito. Uma cidade com um orçamento que vai executar aí para esse ano mais de 120 bilhões de reais. Poxa, não dá para ter um pedaço do orçamento para pensar nisso? Isso é gerar emprego, sabe? Você vai despoluir a cidade de São Paulo, porque as pessoas vão ter que se locomover menos no transporte público, você vai ter uma melhor qualidade de vida para as pessoas, né? E vai fomentar novos negócios, né? Outras oportunidades. A gente precisa entender isso. Quando eu falo que a gente desindustrializou, a Volkswagen em São Bernardo, nos anos 70, ela tinha 40 mil trabalhadores. Hoje ela tem 8 mil trabalhadores. Olha a redução que se teve. Agora, esses outros 32 mil trabalhadores, eles foram para outros ramos. Então, ou seja, você centralizar a qualidade do emprego é uma decisão horrível para uma cidade do tamanho que tem a cidade de São Paulo. Você tem que descentralizar essas oportunidades, os serviços públicos, né, fazer com que as distâncias sejam menores. Vereador, que a gente ainda tem muito para falar da sua carreira e de planos futuros, mas precisamos fazer eu sou tagarela, né? Não, fica tranquilo. Mas a tá gente aqui para gosta. isso. Ele tá aqui para isso, pra gente bater um papo. Exatamente. Né, a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos com o SampaCast. Nossa entrevista com o vereador Jason já vai continuar, mas antes a gente tem um lembrete importante. É isso mesmo, Carol. Você que está curtindo esse episódio pode ficar por dentro de toda a rotina da Câmara e acompanhar todos os nossos conteúdos no canal oficial da Câmara no YouTube. É muito fácil. Aponte seu celular para o QR Code aqui na tela ou dentro do YouTube, clique no botão e inscreva-se. Não saia daí que voltamos já já. Tudo o que impacta a vida das pessoas com deficiência você encontra no Diversidade. Um programa que é a cara de São Paulo, uma cidade diversa e inclusiva. Toda semana uma nova conversa com especialistas de diversas áreas, sempre com conteúdos relevantes para você que nos assiste. Um combate à desinformação e ao capacitismo. Toda sexta-feira, à 13h, no nosso canal do YouTube, youtube.com/Câmara São Paulo ou no canal 8.3 da TV aberta digital.
Não perca, Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Estão abertos os trabalhos. Acompanhe o Colégio de Líderes e outras atividades da Câmara ao vivo pela Rede Câmara São Paulo, no canal 8.3 da TV Aberta Digital, no YouTube da Câmara e no Instagram, @Câmara São Paulo. Não vai perder, o Colégio de Líderes acontece toda terça-feira, às 2h da tarde. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Conheça o Em Tramitação, o programa que te apresenta as propostas que são discutidas na Câmara Municipal de São Paulo e te explica como falar com os vereadores da cidade. É toda segunda-feira, às 9h20 da manhã. Se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Todos os dias acontecem debates entre diferentes grupos da sociedade que se reúnem nas comissões, CPIs, homenagens e muito mais. E tudo isso impacta a sua vida. O Jornal da Câmara se preocupa em trazer diariamente informações relevantes sobre o que acontece dentro da maior Câmara de Vereadores da América Latina. Não perca de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, ao vivo no canal da Câmara São Paulo no YouTube e no canal aberto digital 8.3. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Para você ficar por dentro de tudo que acontece na Câmara dos Vereadores, a Rede Câmara São Paulo disponibiliza para você, cidadão, um resumo semanal com as principais notícias de todo o trabalho realizado na maior casa legislativa da América Latina. O Câmara em Ação é seu resumo semanal com atualizações das reuniões de comissões, das sessões plenárias, das audiências públicas das CPIs e muito mais, que você recebe por e-mail para acessar quando quiser. Em nossas edições, você também fica informado de como participar das discussões e contribuir para a construção de políticas públicas que vão melhorar a qualidade de vida de nosso município. Para se inscrever é muito fácil. Acesse saopaulo.sp.leg.br, clique no menu do lado direito da tela e selecione Comunicação. Aqui você encontra a opção Câmara em Ação. Nesta página você pode se inscrever para receber nossos destaques semanais e consultar as publicações antigas. Preencha o formulário apenas com nome, e-mail e telefone de contato. Clique em enviar e pronto! Você já faz parte da lista de transmissão das notícias da Rede Câmara São Paulo. E todos os dados são protegidos pela LGPD, Lei de Proteção de Dados. Viu como é fácil ter acesso às atividades da Câmara Municipal de São Paulo em poucos minutos? Já são mais de 120 mil inscritos que estão por dentro das novidades do Legislativo paulistano e você não pode ficar de fora. Então, não deixe de se inscrever e se manter informado de todas as notícias do Parlamento Municipal semanalmente. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Você sabia que audiências públicas são a melhor forma de expor a sua opinião na Câmara Municipal? É um direito seu, garantido pela Constituição Federal. Mesmo sem ter um mandato, nas audiências públicas você pode opinar sobre um projeto de lei. Leis também podem ser alteradas, levando em conta a opinião popular nas audiências públicas. Curtiu? Compartilhe com seus amigos e acompanhe nossa agenda de audiências públicas. É a Câmara Municipal de São Paulo, cada vez mais conectada com você. Você sabe que as pessoas me perguntam o seguinte: como é que você foi parar no PT? Como é que você entrou no PT? Eu falo, eu não sei, eu já nasci, já estava lá, já foi indo. Política é uma coisa muito chata, né? Então, a maior parte das pessoas não querem saber de política. A gente fala uma linguagem diferente das pessoas. A política fala um vocabulário diferente do dia a dia das pessoas, né? Eu vou estar do lado esquerdo do plenário, né? Mas é super importante saber, né, que você pode contar e debater com as pessoas, discutir as opiniões diferentes. Agora, se vier com história de ruptura do Estado Democrático de Direito, aí vai ter uma pessoa aqui que vai brigar com unhas e dentes. Voltamos
voltamos com o SampaCast, que hoje recebe o vereador Jason. Vereador, queria que você contasse um pouquinho sobre o movimento Salve Perifa, né? O senhor foi o criador do movimento. Explica o que é esse movimento. Você sabe que é um movimento que me orgulha muito, porque justamente tem a ver com tudo isso que a gente está falando, que é da autoestima da periferia. A gente apoiou o Guilherme Boulos, candidato a prefeito de São Paulo, e ele tinha um movimento chamado Salve São Paulo. E a gente falou, poxa, se São Paulo precisa ser salvo, a periferia muito mais. Então a gente criou o movimento Salve Perifa, justamente para poder discutir os problemas da periferia, né? Foi um mote para a gente poder ir conversar com as periferias e entender o que faltava, o que as pessoas esperavam, né? Um candidato a vereador, o que a pessoa espera, qual postura tem que ter, quais temas tem que discutir. Então o movimento tomou uma proporção muito grande, né? Então hoje enche muito de orgulho eu e toda a nossa equipe, né? É um movimento que tem ganhado mentes e corações em São Paulo para discutir, tentar criar um plano de desenvolvimento da periferia, que vai discutir cultura periférica, empreendedorismo na periferia, para discutir aquilo que vai dar autoestima para as pessoas que moram nos territórios mais longe do centro. E tem uma questão, o Salve Perifa cresceu tanto que a gente foi convidado, né, por setores aqui do centro, que moram em cortiços, ocupações, para discutir, porque eles falaram assim, a gente quer que você conheça o centro periférico. Outro centro. Outro centro. E foi uma grande surpresa para mim, porque é isso, a gente tem uma cabeça de quem mora no centro está muito bem, né? Então eu fui visitar pessoas, por exemplo, que moram em frente ao Museu da Língua Portuguesa e que nunca entraram no Museu da Língua Portuguesa. Né? Porque se sentem afastados desse centro, né, tão dinâmico que está aqui. Então a ideia do Salve Perifa é discutir com todas as periferias, inclusive a periferia aqui do centro de São Paulo. Ô Jason, o dia agora está assumindo como vereador, 2025 é um ano especial para você. Queria saber se é uma realização de um projeto de vida, um sonho. Você falou da sua avó, da sua família. Eu fiquei em dúvida se foi você quem escolheu a política, se a política te escolheu, porque é um envolvimento desde muito cedo na sua casa. Provavelmente vem de uma ancestralidade política também. E agora, partindo para a ação como vereador, como que está o seu coração, suas expectativas para esse 2025? Cássio, você sabe que as pessoas me perguntam o seguinte, como é que você foi parar no PT? Como é que você entrou no PT? Eu falo, eu não sei, eu já nasci, já estava lá, já foi indo. Então, acho que essa coisa da luta social, de ver, né, a política de perto, né, foi meio que um caminho natural. Mas eu acho que ninguém é candidato de si mesmo. Né? Ninguém pode ser candidato porque quer ser candidato, porque quer ser vereador, porque quer ser deputado, presidente, governador ou qualquer cargo eletivo. A pessoa é para um conjunto de ideias de pessoas. Né? Então, acho que foi, né, esse movimento, essa massa crítica de várias lideranças, de vários, né, grupos políticos, né, que chegaram na conclusão que a gente precisava ter uma voz aqui na Câmara Municipal. Né, e dentre os nomes que tinha mais de um nome, inclusive, né, me escolheram para ser candidato e hoje aqui eleito vereador da cidade de São Paulo. Mas eu não acredito que ninguém seja candidato de si mesmo. Eu acho que se for, aí não tem nada a ver com política, aí tem a ver com... Aí vai montar um negócio, vai fazer uma outra coisa para realização pessoal. Aqui tem que ser compromisso público, compromisso com as pessoas, né, compromisso com um conjunto de pessoas, né, que defendem as mesmas coisas, né, os mesmos propósitos de vida. Mas você se sentiu preparado quando teve seu nome indicado mesmo? Deu um frio na barriga? Ou era aquilo de estar a vida toda trabalhando para esse momento? Eu acho que assim, eu me senti preparado, assim como eu acho que um monte de gente do nosso coletivo também estaria preparado para essa tarefa. Né? Agora, é um desafio. Né? Aqui, quando você faz uma escolha, você deixa de escolher outras coisas. Né? Então, estar aqui na atividade legislativa é você saber, ter consciência que você vai abrir mão de várias outras coisas, né? Então, muitas vezes, quando as pessoas vão estar passeando no final de semana, você vai estar numa agenda, numa reunião. Então, é uma escolha muito segura, mas sabendo também do que implica isso, né? E, vereador, você foi eleito com mais de 30 mil votos, né? Quais são as bandeiras que o senhor busca aqui na Câmara, que o senhor pretende trabalhar aqui na Câmara? Eu quero discutir o orçamento como transversalidade para a execução das políticas públicas. E para poder realizar um pouco de tudo isso que a gente tem falado aqui, da descentralização dos equipamentos, da consolidação da cultura como um meio de vida, né? Como a economia da cultura é uma coisa fantástica.
Vocês precisam ir nas rodas de samba que tem espalhados pela cidade de São Paulo para você ver o quanto movimenta a economia local daquele lugar e que é pouco valorizado. Por exemplo, o que o pessoal das rodas de samba fala para a gente só queria um banheiro químico que tivesse aqui no dia da nossa roda de samba, porque é uma luta, não tem banheiro químico, né? Você não tem muitas vezes, né, espaços adequados e aí vira aquela confusão, né? Então de mostrar para a cidade de São Paulo que aqui está tendo uma revolução cultural e não é uma revolução cultural silenciosa, é bem barulhenta, a gente que não quer ouvir, né? Os saraus, a quantidade de saraus que a gente tem espalhado por todo o canto dessa cidade, né? As batalhas de rima. Então, ou seja, eu acho que é poder discutir a partir do orçamento a transversalidade daquilo que as pessoas necessitam, né? De poder fazer com que os serviços cheguem mais perto possível delas, da casa delas. Né? As pessoas não têm que se locomover 4 horas, como a gente falava no bloco anterior, Carol, sabe? É isso mesmo, é de 4 a 5 horas. É desumano, é uma outra jornada de trabalho. Então a gente precisa encurtar as distâncias e a gente precisa ter orgulho dessa cidade. Eu, quanto vereador, eu quero fazer com que as distâncias da cidade de São Paulo diminuam. Que quem é de Parelheiros vá conhecer o Pico do Jaraguá e ver o quanto é bonito o Pico do Jaraguá. Só quem vai lá que tem essa sensação. Mas eu quero também que a pessoa que é da Zona Norte vá em Parelheiros, ver que tem represa, né? Ver que a gente tem cachoeiras lindíssimas. A gente tem uma zona rural em São Paulo. Você fala para as pessoas que você tem produtor rural na cidade de São Paulo, as pessoas não acreditam. A gente foi fazer matéria numa comunidade alemã lá em Parelheiros, a gente ficou apaixonado, lindo. No Colônia, no bairro do Colônia. Inclusive tem uma festa super bacana, que é o Colônia Fest. Então, ou seja, a gente precisa, né, falar para as pessoas da cidade de São Paulo. A minha esposa é professora e vira e mexe ela fala para mim o seguinte: da quantidade de alunos que não conhecem a Avenida Paulista, que não conhecem a Praça da Sé. É muito longe para eles. É isso, né? Então a gente precisa discutir a cidade de São Paulo, encurtar essas distâncias. Sabe, precisamos ter uma política séria de turismo na cidade de São Paulo. Imagina o seguinte, se a gente tivesse uma política de turismo interno, nós estamos falando de 11 milhões de habitantes que podiam consumir, andar dentro da própria cidade. De passar o final de semana, de ter, né, experiências culturais. Girar a economia, por que girar não? a economia local aqui. Então, eu acho que assim, são vários desafios que a gente tem. Eu acho que o Poder Legislativo e debater o orçamento a partir dessa transversalidade permite a gente discutir cultura, o empreendedorismo, a educação, o turismo, né, o lazer. E por que não pegar experiências internacionais? Né? A gente, por exemplo, a gente ainda tem uma coleta de lixo extremamente deficitária, pelo amor de Deus. Você não tem uma coleta de lixo mecanizada, sabe? Você ainda não tem uma política de resíduos sólidos que dê conta, né, da complexidade que é uma cidade que produz tanto lixo quanto a cidade de São Paulo. Não tem uma coleta seletiva séria, precisa ter uma coleta seletiva mais séria. Então, acho que tudo isso dá pra gente discutir a partir daqui. E vocês perceberam que eu tô empolgado, tô animado. Ansioso. Esse ano promete, quero trabalhar bastante e quero vir muito aqui, viu, para prestar conta, né, para todo mundo aqui que nos assiste aqui na Rede Câmara. Falando em prestar contas, a gente estava comentando no bloco passado sobre a tecnologia, as redes sociais, a participação das pessoas em audiências públicas. Até a Rede Câmara tem agora, juntamente com a casa, essas plataformas de participação popular por meio das redes, da internet, formulário digital, participação via Teams, entre outros aplicativos. Você é muito presente e atuante nas redes sociais, né? Qual que é a importância dessas ferramentas tecnológicas para a construção política, inclusive, de comunicação, até mesmo de prestação de contas para quem está nos assistindo? Ah, Camila, você acha que eu sou presente nas redes sociais? Isso é bom para minha equipe de comunicação, que acha que eu preciso fazer mais coisa, tá vendo aqui, ó? Tô sendo elogiado Sua aqui equipe ao tá de vivo, parabéns. hein, ó. Mas, ó, não, eu acho que, assim, é fundamental, é que nem eu falei, assim, no bloco anterior, eu acho que hoje o debate, ele se dá nas ruas e nas redes. Não adianta a gente querer. Entra num ônibus, no horário de pico, a pessoa está em pé, segurando com uma mão, mas a outra está aqui no celular, na rolagem aqui de qualquer rede social que seja. Então, as pessoas estão o tempo todo, né, com a cara no celular, olhando o celular. Né? Não muito difícil, você vai jantar,
né? Tem uma família que está todo mundo no celular. Então, ou seja, as pessoas estão lá. Este é o ambiente que as pessoas estão. Então, as pessoas estão nas ruas, estão nas redes, né? E como eu disse, eu acho que a política tem que ir onde as pessoas estão. E se elas estão nas redes, a gente precisa estar lá também. Eu acho que nós vamos ter que pensar uma política que dialogue com as pessoas, né? Que fale no coração das pessoas. E para isso, eu acho que a gente tem que usar, sim, as tecnologias. A gente está vivendo um mundo, né, uma transição tecnológica, uma transição de matriz energética. Eu acho que a nossa geração aqui hoje vive um mundo... A gente nasceu ainda no mundo analógico e está vivendo essa transição para o mundo 100% digital. Né? Eu acho que a política tem que propiciar isso, por isso que é importante a gente ter aulas, né, de robótica, de inteligência artificial nas escolas, né? Eu acho que essa é a nova commodity que o Brasil tem que exportar, inteligência, né, e discutir rede social, inteligência artificial, né, é fundamental para a gente ter uma cidade rica, um país rico e próspero. Vereador, você acredita que as redes sociais, elas ajudam a trazer os jovens para a política, né? Elas acabam trazendo eles, porque eles, foi o que você falou, estão sempre ali no celular, olhando o dia inteiro, e muitos não se interessam por política. Você acha que as redes sociais, elas acabam atraindo, puxando esses jovens para prestar mais atenção e se interessar pela política? Política é uma coisa muito chata, né? Então, a maior parte das pessoas não quer nem saber de política, apesar de terem que saber sobre política. Eu costumo dizer que quem não quer saber de política é governado por quem quer saber. Mas a gente ainda precisa ser mais atrativo. A política institucional, de maneira geral, precisa ser mais atrativa. A rede social é um caminho, mas ela não dá todas as respostas. Porque ali você está competindo com uma série de outras notícias. Você está competindo com o futebol, com o humorista, com o influencer, com o cara que está prometendo que você vai emagrecer em 3 dias. Você está competindo com uma série de... com coach. Você está competindo com uma série de notícias ali ao mesmo tempo. Mas sim, é um caminho que a gente tem que se apropriar. Mas eu acho que a gente tem que falar com as pessoas de um jeito mais simples possível, mais dinâmico possível. Porque falar desses temas aqui que a gente falou, orçamento, LDO, são coisas complicadas que quem não está... a gente fala uma linguagem diferente das pessoas. A política fala um vocabulário diferente do dia a dia das pessoas. A gente fala de comissão, de LDO, de plenário, de uma série de palavras que está no nosso vocabulário aqui no Legislativo, não tem consonância com o dia a dia das pessoas. Então, acho que a Rede Câmara é uma grande experiência para tentar aproximar as pessoas, e eu acho que a gente tem que intensificar isso sim, né? E a rede social, sem dúvida nenhuma, Carol, é um caminho espetacular para a gente tentar trazer as pessoas para discutir aquilo que importa. Afinal de contas, tudo isso aqui nós estamos falando sobre a vida delas e o dinheiro delas. Ao mesmo tempo que é importante para atrair as pessoas, as redes sociais também são um mundo perigoso, as fake news, né? você ia falar. Exatamente. Uhum. Tem muitas fake news, a gente tem que tomar muito cuidado também com o conteúdo que a gente absorve ali, né? É isso que eu falei, assim, é um desafio muito grande de como que a gente vai lá, e a gente está competindo com uma série de notícias, né? Se você for ver, você tem notícia de tudo quanto é jeito. Tem notícia afirmando que uma coisa é verdade e afirmando que aquilo é mentira, né? E aí eu acho que a gente tem que ter leis mais duras, aí cabe ao Congresso Nacional fazer, por quem dissemina fake news, assim, é público e notório que tem fake news. Esses dias eu me deparei com uma matéria rolando, acho que foi o TikTok, inclusive, falando que o Lula teria sósias. Sabe, assim, é cada coisa mais absurda do mundo, das teorias, aliás, da conspiração, de uma série de outras coisas, que não dá para acreditar que tem alguém que acredite nisso. Mas a gente precisa ter política séria de comunicação, acho que isso é fundamental. E qualquer democracia, né, que queira sobreviver, ela depende de discutir uma comunicação séria junto com as pessoas. Jason, agora em 2025 a gente tem um parlamento muito diverso, com opiniões, características, bandeiras muito diferentes. Você que já atuou tanto no executivo como em assessorias parlamentares, qual que é o desafio para manter esse diálogo e tentar entender o que cada um pensa e a maneira que serão aceitas as suas propostas também e aceitadas outras pessoas, a oposição, a situação? Como que você vê esse tipo de diálogo mesmo, de fazer política na prática?
Não, primeiro que eu acho que qualquer parlamento é o reflexo da sua sociedade, né? O povo que elegeu, né? Me elegeu e elegeu todos os outros 54 pares que estão aqui nessa Casa de Leis. Então, as pessoas votaram, escolheram, né? Então, eu acho que a gente tem que respeitar, né, a opinião das pessoas que aqui elegeu esse representante que eles acreditam. Eu acho que a gente tem que ter um debate fraterno, um debate responsável sobre as divergências de opinião que tem aqui. Agora, uma coisa que eu não vou tolerar de maneira alguma é quem queira romper, né, as 4 linhas da Constituição. Né? Quem queira defender golpe aqui no Parlamento Municipal, quem tiver com ideias, né, de ruptura do Estado Democrático de Direito, aí para mim, até porque isso é crime, né, criminoso. Do contrário, se as pessoas pensam de maneiras diferentes e antagônicas, eu acho que inclusive isso faz parte da democracia, do princípio democrático, e que bom que é assim. E que bom que a gente pode viver numa democracia para ter o contraditório no mesmo parlamento, muitas vezes sentado um ao lado do outro. Né? Eu vou estar do lado esquerdo do plenário, né? Mas é super importante saber, né, que você pode contar e debater com as pessoas, discutir as opiniões diferentes. Agora, se vier com história de ruptura do Estado Democrático de Direito, aí vai ter uma pessoa aqui que vai brigar com unhas e dentes. Vereadora, a gente falou bastante das suas bandeiras, que você pretende trabalhar aqui na Câmara. Pode dar um spoiler de algum projeto de lei que já está encaminhado, assim? Poxa, tem vários. Ah, achei que eu estava querendo muito. Não, tem vários. Mas deixa eu ver um aqui para... Poxa vida, tem várias leis aqui que a nossa turma tem compromissos de campanha. A gente fez uma série de compromissos de campanha. Vou adiantar um aqui, então, ó, que a gente fez junto com os servidores públicos municipais, que é construir uma mesa de negociação permanente. Então, um projeto de lei que garanta uma mesa de negociação permanente, que defina calendário a partir das datas base, né, para que esses trabalhadores e trabalhadoras tenham uma mesa que seja constituída, não a critério do Poder Executivo, né, que seja uma coisa instituída por lei. Eu vou adiantar pouca coisa aqui, depois eu quero vir falar desse projeto aqui com vocês. Está convidada a voltar já para falar sobre os outros projetos também. Inclusive, as pessoas podem continuar sugerindo, né, nessa construção do seu mandato, né, das políticas, das propostas para a 19ª legislatura. 19ª legislatura, meu Deus do céu. É um privilégio, né, tá nessa 19ª legislatura. E é isso que você falou, Camila, né, o meu mandato vai estar de portas abertas para as pessoas poderem, né, ir lá, visitar, tomar um café ou mandar aquela mensagem no direct, no WhatsApp do nosso mandato, né, para poder sugerir coisas, sugerir projetos de lei, sugerir pautas que sejam importantes para a cidade de São Paulo. Essa cidade que foi a cidade da terra das oportunidades, que precisa voltar a ser. As pessoas precisam ter vontade de vir para São Paulo, sabe? De ter essa autoestima dessa cidade, né, que trouxe tanta gente, né? Tantas pessoas que vieram do mundo todo, do país inteiro para cá para tentar ter a vida melhor e que hoje se deparam com uma cidade muitas vezes abandonada, esburacada. Então, acho que o mandato tende a ajudar a gente a construir boas políticas públicas para voltar a ter autoestima na cidade de São Paulo, para que São Paulo possa ser a terra das oportunidades. É aquilo que eu falei no bloco anterior, se a cidade de São Paulo não consegue resolver os nossos problemas, gente, nenhuma outra cidade do mundo vai conseguir. Vereadora, infelizmente a gente está caminhando para o fim do programa. Vida, Passa tá rápido Passou aqui, rapidinho. né? E eu falo demais, então... A gente adora. Mas está convidada a voltar. Eu acho que a gente falou pouco ainda. Tem muita coisa para escutar a tua. E agora chegou o momento do nosso programa, que é o ping-pong com perguntas e respostas rápidas. Está preparado? Não, mas vamos lá. Mas vamos lá. Qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Minha casa. A gente ouve muito isso aqui. Se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Oportunidade. Defina a política em uma palavra. Luta. Seu maior sonho para a cidade, para o futuro de São Paulo? Igualdade. Se você pudesse voltar no tempo e conversar com aquele Jason pequenininho, qual seria o conselho? Continue aí. Continue nesse caminho. E o conselho para os jovens de hoje, para os paulistanos? Debatam a política, entenda a política, que é importante. E o que você consegue fazer no seu tempo livre, se é que sobra tempo? Poxa vida, eu gosto de andar por São Paulo. Eu amo andar por São Paulo, de passear com a minha esposa, ir a shows, eventos.
Falando em shows e eventos, suas dicas culturais, filme, cinema, shows, banda predileta. Conheçam a roda de samba do Samba da Praça lá no Grajaú, vocês não vão se arrepender. E, vereador, que mensagem você quer deixar para quem está conhecendo o Jason vereador hoje? Bem, venham junto com o nosso mandato para a gente construir boas políticas, para a gente mudar e transformar a cidade de São Paulo, porque eu tenho certeza que a cidade de São Paulo merece mais, pode mais, e vocês têm o meu compromisso que eu vou trabalhar diuturnamente para fazer dessa cidade uma grande cidade, uma cidade que vai dar orgulho das pessoas falarem que moram aqui. Nosso bate-papo foi uma delícia, mas infelizmente chegou ao fim, né, Cá? Obrigada. Eu que agradeço, Carol. Foi um prazer esse bate-papo com o Jason. Vereador, muito obrigado. E sucesso nessa nova legislatura. Queria agradecer e parabenizar vocês, a Rede Câmara, e contem comigo aqui. Sou um curioso que gosto de debater, de discutir, então estou à disposição de vocês. Bem-vindo sempre. Exatamente. Obrigada, vereador. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. E é isso, esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.